Boa noite a todos. Eu vou só voltar um pouquinho à discussão que a gente começou pela manhã, ficou em aberto. E, na verdade, a conta já está praticamente concluída. Só um pequeno detalhe, né, fez com que a gente fizesse mais trabalho do que deveria. Então, essa parte aqui que a gente calculou, isso aqui, esse seno ao quadrado, né, essa integral de seno ao quadrado, ela não era necessária, tá? A gente fez tranquilo, exercitou, né, o método e tal. Chegamos que a integral do cosseno ao quadrado é a mesma coisa disso menos isso, né, mais o cosseno ao quadrado. Então, essas duas coisas vão se cancelar e, de fato, essa integral vai ser igual a essa. Ou seja, aí não tem falsidade, não tem uma informação falsa. Só não tem o que a gente está procurando. Então, na verdade, essa integral, né, só relembrando o que foi que a gente fez, né, a gente chamou x de 4 vezes o seno de u, né, que isso aí foi uma sugestão lá do nosso arquivo, né, porque essa estrutura ela se encaixa com esse tipo aqui de estrutura, né, mas como está subtraindo, é como se isso aqui estivesse acontecendo, né, e esse cara que normalmente a gente chama de cosseno e esse de seno, né, é o dual das funções circulares. Aí a gente fez a substituição, né, fizemos a nossa integral e tal, né, aplicamos o processo aqui de integração por partes. Aí quando a gente chegou aqui, a gente aplicou o processo mais uma vez, mas aí não precisa, tá? Então vou colocar aqui um asterisco de vermelho e eu vou terminar essa continha aqui, tá? Então essa conta ela se conclui da seguinte maneira. Então a integral do cosseno ao quadrado de u du é igual ao seno de u vezes cosseno de u menos, deixa eu ver se é menos ou se é mais, né? Mais a integral do seno ao quadrado de u du. Bom, para concluir esse último passo, nós sabemos que o seno ao quadrado de u mais cosseno ao quadrado de u é 1. Isso significa que o seno ao quadrado de u é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de u. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse seno ao quadrado aqui por essa expressão, menos cosseno ao quadrado. Já que a gente já tem nós iniciamos a integral pelo cosseno ao quadrado. Fazendo essa troca, a gente vai ficar com isso aqui. Então, isso aqui vai ficar seno de u vezes cosseno de u, mais isso aqui vai ficar integral de 1 menos cosseno ao quadrado de u du, aí isso aqui fica seno de u vezes cosseno de u. A integral de 1, aqui no caso a integral da diferença vai ser a diferença das integrais, né? Então isso aqui vai ficar integral de 1 du menos integral de cosseno ao quadrado de u du. Daí o próximo passo é escrever, aí isso aqui repete, né? Seno de u vezes cosseno de u. Integral de 1, isso aqui vai dar 1, né? Que é em relação a u.
E isso aqui é a mesma coisa de U elevado a, isso aqui, né? U elevado a zero. Quando a gente integra, aumenta-se uma unidade no expoente, divide por isso, né? E vai dar o próprio U. E esse cosseno de U aqui, eu vou mudar ele de lado. Tá? Quando a gente muda esse cara de lado, ele é negativo, do outro lado, ele vai ficar positivo. Ou seja, ele vai somar com esse cara aqui. Quando ele soma, fica duas vezes, né? Então, na verdade, isso aqui vai ficar duas vezes a integral cosseno quadrado de U de U. Mas é constante. Né? Ok. Essa constante aqui, esse 2, né, que está multiplicando, vamos passar ele dividindo. Né? Fazendo isso, a gente vai ficar com isso aqui. Integral cosseno ao quadrado de U du igual a 1 meio de seno de U vezes cosseno de U mais, que eu vou colocar tudo numa coisa só, mais U. E a constante, ela não tem tanta relevância, tá? Aqui eu vou colocar 1 e esse aqui 2, tá? Porque no caso, esse 2 aqui é esse, 1 dividido, esse K1 dividido por 2. Tá? K2 para R$600. E aí a gente conclui nossa integral. Então, é porque esse, essa integral aqui não estava multiplicada por 2, né? Aí eu passei ela dividindo. Então ela vai dividir todo mundo, inclusive o K1. Então, na verdade, esse K2 é o K1 dividido por 2. Sendo que a gente sempre escreve K para constante, de forma geral. Tá? A gente não fica colocando essas constantes em função de outras coisas, né? Nem, não é multiplicando por 2, nem dividindo. A gente chama constante e fim de papo. Então, aqui eu chamei de K2. Você nunca vai ver assim, a minha integral deu essa expressão, mas duas vezes a minha constante é elevada ao quadrado dividido por... Não, a gente coloca que é constante e acabou-se. Tá? Porque ela é indefinida, né? Então é geral. Bom, alguém no caso, quem assistiu tudo, né? Quem viu essa explicação completa, está tranquilo aí ou ficou ainda alguma coisa em aberto? Tranquilo? Bom, então esse daqui foi, no caso, a continuação da aula da manhã, tá? No caso, faltou só esse detalhezinho, né? Então a gente foi um pouco além. E, na verdade, era para ter só feito isso, né? Ter trocado o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Né? Aí a gente teria condições de resolver. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É, eu acho que ainda tem coisa para fazer. Porque
porque ele quer a integral em função de x. E aqui a gente transformou para u. Então a gente vai ter que voltar lá e transformar para x. Então ainda tem coisa para fazer. Tá? Ó, aqui está tudo em função do u. Então, na verdade, a nossa primeira integral que nós fizemos, o exemplo é esse. Quando a gente fez a substituição, aí ficamos com essa expressão aqui. A gente vai ter que fazer a substituição, né? De novo. Só relembrando, o nosso x a gente tinha chamado de 4 vezes seno de u. Né? O que faz com que x sobre 4 seja o seno de u. E eu vou precisar ver quem é o cosseno. Né? Então a ideia aqui é assim, ó, se o seno, eu posso escrever o seno dessa maneira, né? Eu posso isolar o seno, assim como posso isolar o cosseno. Né? Se eu isolar o cosseno, isso vai ficar assim, cosseno ao quadrado de u igual a 1 menos seno ao quadrado. Né? Então a gente também tem a expressão do cosseno. O seno vai ser x sobre 4, né? Deixa eu... O seno vai ser x sobre 4. O cosseno, né? Ao quadrado de u vai ser... Cosseno ao quadrado de u vai ser 1 menos seno ao quadrado, né? E o seno ao quadrado é isso aqui. Então a gente coloca a raiz aqui, né? Então deixa eu só... Vou continuar essa conta aqui embaixo. Então aqui... Cosseno de u vai ser a raiz. Aqui a raiz é mais ou menos, tá? Mas nesse caso eu vou considerar positivo. Não existe uma razão específica, tá? Mas eu vou fazer essa consideração pelo menos a priori, tá? Então vai ficar 1 menos seno ao quadrado. E seno ao quadrado vai ser x ao quadrado sobre 16, né? Isso aqui vai ficar... Vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 16. Essa substituição é o que está aqui dentro, tá? Então eu já tenho o seno, já tenho o cosseno, né? O seno de u é x sobre 4, cosseno essa expressão aqui. E o u o meu u vai ser seno a menos 1, né? Ou arco seno de x sobre 4. Então, eu já tenho todas as expressões, né, que envolvem isso aqui. Então, vamos voltar aqui só para a gente escrever essa integral aqui que a gente está procurando. Ficou 4 vezes cosseno, né? Então,
vamos escrever isso, né? Vamos reescrever. Então, a nossa integral, que é integral de raiz de 16 menos x ao quadrado dx, a gente viu que é 4 vezes a integral do cosseno ao quadrado de u du, né? A mesma coisa. E isso aqui vai ser 4 vezes, né? Na verdade, quando eu fizer 4 vezes isso daqui, aqui vai ficar 2 vezes essa expressão, né? Então vai ficar 2 vezes aqui, seno de u x sobre 4, vezes cosseno de u é essa raiz. Então vai ficar a nossa raiz, que é 1 menos x ao quadrado sobre 16. 1 menos x ao quadrado sobre 16. Mais o nosso é o arco seno, né, de x sobre 4. Então, isso aqui é o arco seno de x sobre 4 sobre 4 mais uma constante, né? Mais uma constante aí, K3, que é, sei lá, não vou me preocupar em transformá-la, mas eu sei que, né, vai dar algo assim. Então, agora sim, agora acabou, tá? Tá aí. Agora sim, temos a nossa integral, tá? Que está agora em função do x. Né? A nossa integral inicialmente estava em função do x, e o resultado agora está em função do x. Tranquilo, né? Todo mundo visualizou esse último passo que eu fiz, né? Por que eu tive que fazer esse finalzinho aí? Esse de fazer a mudança das variáveis. A minha integral era em x, passei para u e não tinha voltado para x. Aí eu voltei para x, aí agora no final. Peraí, você entendeu e não compreendeu. Qual a diferença? Você acompanhou e chegou nesse resultado aqui, né? Aí eu fiz um retorno histórico do que a gente fez para ver como foi que esse problema começou e se de fato já está respondido. Aí, quando eu retornei, essa integral todinha que a gente fez começou dessa integral aqui. E
a gente transformou essa integral nessa. Então, esse resultado aqui está em função de u. Mas a primeira integral está em função do x. E eu não quero a minha integral em função do u. Eu quero a resposta em função do x. Então, eu tive que refazer a troca inicial, né? Então, inicialmente a gente tinha chamado x de 4 cosseno de u. Aí o que foi que eu fiz? Eu isolei aqui o seno, né? Esse 4 multiplica o seno, passou dividindo, ficou x sobre 4. Né? Esse aqui é o seno. Então, esse seno aqui, eu vou trocar por x sobre 4. Porque aqui está em função do x. Então, eu troquei, ó, eu multipliquei toda a minha expressão por 4, né? Porque o resultado que a gente encontrou foi a integral do cosseno ao quadrado. Mas a nossa igualdade, né, essa integral é 4 vezes o que a gente encontrou. Aí eu comecei a troca, né? Ficou 4 vezes 1 meio, 4 vezes 1 meio, que deu 2. Aí o seno, que é x sobre 4, eu troquei aqui, ó. Né, esse seno é x sobre 4. Aí usei o teorema fundamental aqui, né? Isolando o cosseno, eu sei que vai ser 1 menos x ao quadrado, mas o seno de x ao quadrado, o seno de u, desculpe, eu sei que vale isso, né? E o meu cosseno fica em função dessas duas coisas, né? Então, no caso, ficou assim, né? Aí eu troquei o seno de u por essa expressão aqui e fiquei com isso. Então, esse cara aqui é o seno e esse cara aqui é o cosseno, né? Ambos de u, o mesmo cara. Mais u, né? Mas se esse seno aqui eu mudar de lado, digamos assim, né? Falando de uma maneira bem grosseira, ele se transforma no arco seno, né? Isso quando eu isolo o u. Então, todo mundo agora está em função do x. Ó. Tanto o seno está em função do x, cosseno está em função do x e o u está em função do x também. Aí eu fiz a troca. Seno de u, cosseno, arco de x sobre 4, né? Mais uma constante. Aqui, né, eu não me preocupei. Provavelmente aqui vai ser a mesma coisa, né? Essas trocas não influenciam na constante. Mas é só para dizer que é uma constante. Tá? Por via das dúvidas, eu não sabia se ia mudar. Aí eu coloquei assim. Agora sim, agora a questão se encerrou. Se alguém teve dúvida, essa é a hora, tá? Na verdade, aquele caminho ali é um caminho que não é falso. Esse caminho que você está falando, esse caminho aqui ele não é falso, mas ele tem um problema nesse caminho de solução. É que esse caminho ele não me dá resultado nenhum. Esse caminho, quando a gente aplicou o processo aqui, né, e chegamos que o seno ao quadrado é a mesma coisa que menos seno de u cosseno de u mais cosseno ao quadrado de u du, e a gente substituiu aqui, o que aconteceu, né? Apareceu isso aqui. Né? Esse cosseno de u ao quadrado é esse.
é esse aqui, e eu fiz a troca, né? Isso aqui virou isso, eu coloquei aqui, mais isso aqui. Então, esses dois vão se cancelar, né? Porque eles são idênticos e têm sinais contrários, e vamos chegar que essa integral é igual a essa. De fato, essa integral é uma verdade que ela é igual a essa. Mas isso não me dá solução nenhuma. Tá? Então, tem certas operações, né, em matemática que você entra em, digamos, um certo looping, né? Não necessariamente um looping, mas a gente pode encarar que é a mesma consequência de um looping, e ele não lhe dá uma falsidade, né? Não dá informações falsas, mas também não lhe dá o resultado, que foi o que aconteceu aqui com a gente, né? O que a gente fez pela manhã foi exatamente isso que aconteceu. Aí, né, depois toda essa oratória, a solução, se a gente continuasse pelo mesmo caminho de hoje de manhã, a gente ia conseguir chegar? Não, não ia. Mas também não ia descobrir falsidades, né? Não ia descobrir informações falsas, mas não ia descobrir nada. É igual a... Tem uma coisa também que é bem interessante isso do ensino médio, né? Tem uma formulazinha que diz assim, x ao quadrado menos a soma de x mais o produto. Então, sei lá, só para exemplificar isso, se eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 2, o que eu estou querendo aqui? Dois números que somados dê esse e multiplicados dê esse. Né? Aí é fácil enxergar que, para esse caso aqui, basta que você pegue os números 1 e 2. Né? Se eu somar 1 com 2 vai dar 3 e 1 vezes 2 vai dar 2. Tá? Beleza, aí alguém pode pensar assim, então, já que eu entendi a mecânica da coisa, eu vou tentar criar uma fórmula que não vai precisar da fórmula de Bhaskara, que é aqui eu vou pegar as duas soluções, né? Suponha que é x1 e x2, e vou dizer o seguinte, meu S é x1 mais x2, é a soma, né, das soluções, e P é o produto das soluções. Então, é resolver esse sistema de equação. Né? É resolver esse sistema de equação. Aí a pessoa começa a resolver, né? Tranquilo, isola uma e joga na outra, né? Então, vamos pegar essa segunda aqui, isolar x1, aí vai dar P sobre x2, aí substituindo na equação de cima, a gente vai ficar aqui com S igual a P sobre x2 mais x2. Aí pode até pensar assim, beleza, ficou mais tranquilo, sumiu o quadrado e tal. Tá, mas aí, para dar continuidade aqui, né, vamos tirar esse denominador, então multiplica tudo por x ao quadrado, né? Vai ficar sx2 igual a esse com esse, vamos cancelar aqui, vai ficar p mais x2 ao quadrado. Com isso, a gente vai ter que x2 ao quadrado, esse cara aqui eu vou passar para o outro lado, né? Isso aqui, menos sx2 mais P igual a zero. Então, inicialmente a gente tinha esse sistema. Aí eu criei um sistema de equações e fui tentar resolver esse sistema para ver se eu encontrava uma fórmula diferente da fórmula de Bhaskara. O que foi que aconteceu? Eu voltei para a mesma equação. Então, o que aconteceu hoje pela manhã foi algo dessa natureza. É uma conta que você não encontra a solução, mas ele não lhe dá falsidades. Tá? Não sei se todo mundo entendeu e visualizou o que eu acabei de fazer agora.
caso, eu estou respondendo a pergunta do Thales, né? Que ele queria saber se a gente continuasse, se a gente ia chegar numa solução. A resposta não, porque entramos, né, num caminho sem solução, mas um caminho que não gera falsidades. Ok. Agora vamos. Sim, isso que a gente já viu, né? Integração, as substituições trigonométricas. Vocês querem fazer esse exemplo em um? O que é que eu deixo para vocês tentarem e passe adiante? Faz, por favor. Tá, então, vamos juntos, né? Vamos juntos fazer ele lentamente, tá? Vou pedir a colaboração de vocês e a gente faz ele aqui. O exemplo é esse aqui. Essa integral aqui, que a gente não fez a conta para ela, né? A gente fez, já pegamos o resultado que vai gerar isso e a gente fez a conta para mostrar o inverso, né? A gente mostrou o caminho inverso. Muito bem. Então, vamos colocar ela aqui. Aqui eu vou abrir um novo, tá? Que é a aula da noite. A aula da noite, né? Aquele era da aula do turno da manhã. Então, aqui vamos fazer a integral de 1 sobre uma x ao quadrado dx. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar qual é a substituição mais adequada. Né? Se a gente troca o x pelo seno, pela tangente ou pela secante. O que vocês acham? Essa expressão aqui, ó. Esse x aqui a gente vai trocar, no caso, pela tangente ou pela secante? Faz um pouco de sentido, tá? Mas a questão lá é ordem e os sinais, tá? Então, a nossa expressão é um número, tá? Mas a minha variável é o quadrado.
o denominador é a estrutura do mesmo formato que esse beta. Consequentemente, a gente troca pela tangente, tá? Então, vamos fazer isso aí. Só relembrando, né? No caso, quando é a ao quadrado mais x ao quadrado, né? Que é a estrutura que eu chamei de beta, então a gente faz x como sendo a vezes a tangente. Né? Porque aqui está somando, né? A única estrutura que soma é que a gente usa a tangente. Então, olhando para essa nossa expressão aqui, né? É 1 mais x ao quadrado. Então, o que isso significa? Né? Que meu A aqui, ó, é 1, tá? Então, aqui vai ser simplesmente a tangente. Tangente de x. Desculpe, é tangente de 1. Tá? Não dá para ser a mesma variável. Tem que ser outra. Então, eu vou chamar... Pode ser U, pode ser T, só não pode ser X. Aí a gente faz a troca, né? Vamos trocar isso aqui, vai ficar integral de 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de x dx. Vamos mexer aqui, então. Mexer um pouquinho com essa expressão aqui. Então, isso aqui é 1 sobre 1 mais seno ao quadrado de U, né? Sobre cosseno ao quadrado de U. E a gente tem como mexer nisso. Não, aqui é de U, na verdade. Sim, tem. Mas vai ter que trocar aqui também, né? Então deixa eu tirar logo tudo. Então tem uma coisa a se fazer antes de fazer isso aqui. A derivada de x vai ser a derivada da tangente. Né? Agora, vocês lembram, né? A derivada da tangente, se eu não me engano, é secante ao quadrado. Tá? Eu não vou fazer de novo, porque isso a gente já fez nas derivadas. Isso aqui, se eu não me engano, é secante ao quadrado. Ok. Continuando a mexer com isso aqui, eu vou até separar aqui, tá? Porque quando eu for substituir aqui. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre cosseno ao quadrado de U sobre cosseno ao quadrado de U mais seno ao quadrado de U sobre cosseno ao quadrado de U. Não é assim? Tranquilo, né? O que eu fiz? Desse passo aqui para esse. Então, o próximo passo eu vou escrever assim.
Sim, o próximo passo aqui vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado de U, mas se não ao quadrado de U dá 1, né? Então, na verdade, isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado. E isso aqui eu posso reescrever como sendo simplesmente o cosseno ao quadrado. Então, vamos só fazer as substituições aqui, tá? Aqui a gente já mexeu, aqui é U, dx é tudo isso, tá? Então, aqui vai ser secante ao quadrado de U du. E a gente viu que essa expressão inteira aqui se resume a cosseno ao quadrado de U. Então, vamos fazer a substituição, tá? Essa expressão cosseno ao quadrado de U. Então, isso aqui vai ficar integral de cosseno ao quadrado de U vezes secante ao quadrado de U du. Lembrando que a secante é exatamente secante ao quadrado de U é exatamente 1 sobre cosseno, né? Então, isso aqui vai ser integral de cosseno ao quadrado de U vezes du sobre cosseno ao quadrado de U. Então, isso aqui, na verdade, vai ser integral de du. Então, eu estou derivando U, estou integrando a derivada de U, então isso aqui vai dar U. Então, depois de ter feito isso, a gente só precisa averiguar uma única coisa, tá? A nossa integral aqui depende de x. Eu fiz uma troca para U, agora eu vou ter que destrocar, né? Eu vou ter que transformar esse U em alguma expressão de x. Então, o que nós sabemos? Que x é a tangente de U. Então, o que isso aqui significa, né? Significa que o arco tangente de x é U. Então, a gente faz a troca aqui e finaliza. Né? Então, isso aqui nada mais é do que o arco tangente de x mais uma constante. E acabou. Tranquilo, né? Nesse aí. Bem mais do que o anterior. Né? E ele tinha uma cara que né, aparentava que ia dar um negócio muito louco. Né? Mas nem precisou. O exemplo anterior ele já foi mais elaborado, né? Precisou de mais passos e tal. Ok. Então, vamos para acho que é o último método de integração, tá? Que eu coloquei, que é o método das frações parciais. Tá? Então, a ideia é transformar uma fração em duas, tá? Aqui tem, sim, aqui está, é isso mesmo, tá? Você tem um polinômio, na verdade é uma expressão, né? Mas aqui é mais usado para polinômios mesmo. Você tem um polinômio aqui no numerador e um no denominador, né? Então, você vai inserir aqui uma expressão, né, mais um polinômio, sendo que aqui não é mais o p, né? Então, aqui está particionado.
Normalmente o que vai acontecer é que esse S aqui é uma expressão que também é um quociente, tá? O denominador Q e o numerador outra coisa, né? De tal maneira que a soma dê o P. Essa é a ideia. Então, né, vamos resolver esse exemplo aqui para, né, desmistificar essa expressão aí esquisita, tá? Uma expressão só. Ok, então, deixa eu só ver o N3. Tá. Então, vamos ao exemplo N3, que é calcular a integral de 1 sobre x ao cubo menos x ao quadrado menos 5x. X ao quadrado menos 5x. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever essa expressão, né, de uma maneira mais simples, né, que é x, que multiplica x menos 5. Então, aqui é 1 dx. Qual é o nosso grande interesse nesse processo? Nosso interesse é transformar essa expressão aqui numa soma ou diferença de frações. Veja que aqui tem um produto de dois termos. É o produto de dois termos. Então, a ideia aqui é a seguinte. Eu taco aqui. A ideia aqui é a seguinte. Existe uma fração aqui, né? Deixa eu separar aqui. O meu rascunho aqui. Então, existe alguma expressão tá? Um certo A de x aí, mais um B de x, de tal maneira que quando a gente faz a soma dessas duas, o denominador vai ficar esse e os numeradores vão se anular. Tá? Essa é a ideia das frações parciais, tá? É você transformar uma única fração na soma de duas. Então a gente vai ter que encontrar essas coisinhas aqui. Tá? Então, resolvendo essas frações, a gente vai ver que, eu não sei se aqui vai precisar, tá? Eu vou tirar esse aqui. Eu acho que essa estrutura não exige isso. Ok. Então, aqui vai ficar assim. Esse termo aqui, x menos 5, eu vou multiplicar ele tanto aqui como aqui, tá? Isso vai fazer com que eu não esteja alterando a minha expressão. E eu vou ficar com isso daqui. Aqui multiplica x menos 5 sobre x que multiplica x menos 5. E a mesma coisa eu vou fazer nessa, tá? Eu vou multiplicar o numerador por x e o denominador por x também. Tá? Aqui eu troquei a ordem, mas dá no mesmo. Ok, então isso aqui vai ter que ser igual, né, a essa expressão aqui. Então, o que nós sabemos? Né? Que o meu ax menos 5a mais bx vai ter que ser igual e o denominador já está. Né? Então a gente tem que encontrar valores que resolvam essa equação. Bom, a expressão que a gente tem aqui, ela não tem x, né? Então isso significa
esses dois caras aqui se anulam. Tá? Primeira coisa, tem que se anular, né? Então, o A é menos B, né? Ou B é menos A. E outra coisa, né? O termo que não se anula tem que dar 1. Então, o que que isso significa, né? Que o menos 5A tem que ser igual a 1 e o A tem que ser igual a menos B, para isso aqui se anular. Bom, se menos 5A vai ser 1, então significa que o A é menos 1 quinto. E o B vai ser 1 quinto. Se a gente fizer isso, né, a gente vai ter nossas frações parciais aí para trabalhar. Então vamos escrever, né? Essa expressão aqui, a gente vai escrever ela dessa forma aqui. Essa nossa expressão aqui, a gente vai escrever ela assim agora. Já que nós sabemos quem é o A e quem é o B. Então, até o momento, está todo mundo visualizando o que foi que eu fiz? Antes da gente continuar? Não? Sim? Tá. Quem voou diz onde? Depois das divisões. Depois das divisões. Aqui todo mundo visualizou, né? O que foi que eu escrevi? Inicialmente. Ok. Então, vou repetir o processo. Existe duas frações com esse formato aqui, de tal maneira que quando eu somo se torna essa. Exatamente. É o MDC. Aí eu preciso achar o A e B. Né? Eu criei aqui a minha estrutura, né? Vou transformar essa soma, essa fração em duas, na soma de duas. Aí comecei, né? Peguei esse denominador e multipliquei aqui nessa fração. Não estou alterando nada. O que eu estou fazendo é deixando os denominadores idênticos, né? No caso, idêntico a esse. E a mesma coisa eu fiz para essa, né? Eu peguei o x aqui e multipliquei em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Ok. Aqui o que significa? Quando eu somar isso aqui, o denominador já está ok. Ó. Qual é a minha preocupação agora? É com o numerador. Né? A soma desses elementos aqui do numerador, né? Vai ter que ser igual a esse cara aqui. Ó. Aí eu escrevi, ó, A vezes x, ax. A vezes menos 5, menos 5a. E bx aqui. Ó. Isso aqui tem que ser igual a 1. Tá, mas se essa expressão que envolve x e números tem que ser 1, é porque essa parte aqui do x tem que zerar. E se essa parte do x tem que zerar, significa que o a tem que ser menos b. E a parte que não zera, né, que é essa parte aritmética, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, apesar de estar um termo algébrico aqui, então menos 5a tem que dar 1, né? Então menos 5a dando 1, eu vou chegar aqui, a é menos 1 quinto. E o a é menos b, ou então b é menos a, tanto faz, né? Ou seja, a e b são idênticos, mas têm sinais contrários.
significa que se o A é menos 1/5, o B vai ser 1/5. Ok, então eu tenho essa estrutura agora, né? No lugar do A eu vou escrever menos 1/5 e no lugar do B eu vou escrever 1/5. Então, essa fração aqui eu particionei em duas, na soma de duas. Então, é isso que a gente vai escrever, tá? Isso aqui vai ser igual a integral de meu A, que é menos 1/5, menos 1/5 sobre x, mais o meu B é 1/5 sobre x menos 5 dx. Só organizando isso, né? Porque aqui tá, eu coloquei o numerador fracionário. Deixa eu só ajeitar isso aqui, vai ser menos 1 sobre 5x, mais 1 sobre 5 vezes x menos 5 dx. Aí, integral da soma, né? Aí eu não vou operar a soma, né? Porque eu não quero voltar para o que era. Aí eu vou aplicar as regras de integral já, né? No caso, a integral da soma é a soma das integrais, então isso aqui vai ficar integral de menos 1 sobre 5x dx mais integral de 1 sobre 5x menos 5 dx. Ainda dá para fazer mais coisas aqui. Esse menos 1/5 eu vou tirar da integral, então fica menos 1/5. Integral de 1 sobre x. E aqui eu vou tirar 1/5. Vai ficar integral de 1 sobre x menos 5 dx. Bom, e agora a pergunta: qual é a função que eu derivo, desculpa, que vai dar 1 sobre x a derivada? Quem lembra? Ln. Muito bem. Que bom que está todo mundo afiado, né? Então, na verdade, isso aqui vai ser menos 1/5 do Ln de x mais 1/5. Esse Ln aqui é de x menos 0, tá? Quando eu integrar isso daqui, também vai dar Ln, tá? Mas é Ln de x menos 5. É mais constante. E acabou. Na verdade, não, né? Porque quando você deriva, né, se você for pelo processo inverso, né, quem seria a derivada de Ln de x menos 5? Seria 1 sobre o que tem dentro do Ln, né, x sobre menos 5. Aí quando você deriva a interna, 5 é constante, ele some, né, não aparece mais. No caso, eu estou respondendo a pergunta do Arturo, né?
porque o ln que a gente tem derivado, né, lá, inclusive eu acho que eu vou colocar até uma questão dessa, tá? ln de x menos um número, porque quando chega nas integrais, né, não se torna estranho. É o contrário, peraí, é o contrário. É, a propriedade é a inversa dessa daí que você está falando. Que o ln de um número vezes outro é o ln da soma. E aí é a soma dos ln's, desculpe. Na verdade, o ln da diferença não tem uma regra, né, que transforma. Tem se fosse divisão. Se fosse ln de x dividido por 5, aí isso ia ser o ln do x dividido pelo ln do 5, né? Isso que você escreveu aí. Não, minto. Ia ser menos. Na verdade, é invertido essa regra que você está falando. Que é assim, é ln de A sobre B, que vai ser o ln do A menos ln do B, tá? O Lauro, tá difícil de entender a soma das frações. Ali é um processo inverso, né? A gente é acostumado a simplesmente somar, mas nunca procurar uma fração que seja resultante da soma de duas. Então é por isso que é um pouco esquisito. Em cima da fração, na verdade a questão ele dá que é isso aqui, tá? Não sei se é isso que você está perguntando. Que é o enunciado do item é isso, né? Um sobre essa expressão. Então não existe uma razão para que ser. É exatamente essa regra aí. Sendo que baseado nisso, né? Essa combinação aqui tem que ser um, que é esse cara aqui. No caso, se aqui fosse 5, então essa combinação aqui tem que dar 5. Né? Então fica em função do que der aqui. Pois é, interessante, né? Que eu botei uma coisa bem enxuta, integral, e mesmo assim, até os casos mais simples não são tão simples quanto como para derivar, por exemplo. Bom, eu sei que a gente está a gente está numa situação extremamente confortável, acho que posso considerar assim, porque a gente já está praticamente no último tópico e já estamos diante dos exercícios, tá? Então, eu acho que não tem problema eu fazer a explanação dessa coisa agora. Não sei o que vocês acham, porque a gente tem uns 20 minutos ainda e isso aqui é bem tranquilo, essa ideia. Mas é com vocês. Se vocês quiserem que a gente encerre aqui,
e amanhã de manhã eu passo essa ideia das aplicações, né? Vocês é quem dizem. Ou se vocês querem que eu termine agora, e a partir de amanhã de manhã a gente já começa os exercícios. Né? Vocês é quem sabe o tempo da gente, mas é bem simples essa ideia essa aplicação. Então tá, concluir, né? Amanhã de manhã a gente já começa os exercícios. Bom, essa ideia das aplicações é a seguinte, fazer umas perguntas bem óbvias, mas que vai dar suporte a essa parte da aplicação. Se eu fizer, eu sei que não está perfeita a circunferência, mas suponha que eu quero essa área. Então, aqui todo mundo já sabe, tá? Ficou igual ficou parecendo como é aquele joguinho do. É o Pac-Man, ficou parecido com o Pac-Man. Então, imagine que eu tenho a circunferência de raio R. Aí, se eu quiser saber sua área, né, todo mundo sabe que a área dessa circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Tá? Então, a aplicação da integral seria uma extensão dessa área aqui. Que a ideia seria a seguinte. Imagine que eu tenho aqui o eixo x, tenho aqui o eixo x, eu tenho aqui uma função e essa função definida aqui no intervalo AB, e ao invés do meu raio ser uma reta, o meu raio vai ser essa área aqui. É como se eu girasse essa palheta aqui, tá? Aí quando eu giro essa palheta vai ficar assim. Né? Vai ficar assim, aí quando eu giro a palheta, né? Fica assim, né? Fica. Não sei se tá dando para enxergar, né? Esse que eu estou fazendo é o formato que fica quando gira. Né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas quando uma coisa se movimenta muito rápido, ela cria uma superfície, né? Uma superfície se forma, né? Tipo esse ventilador, né? Esse ventilador, quando ela fica girando muito rápido e você olha, ela aparenta ser uma superfície ali. Então aqui é a mesma coisa, sendo que o nosso raio aqui, né, voltando, é essa área, na verdade, tá? Né? Esse pedaço de plano aqui, né? Esse pedaço de plano é o que está sendo rotacionado aqui. Então, esse pedaço de plano aqui, a área dele, né, eu tenho aqui uma função f, né? Então, essa área dele vai ser a integral de f de x dx, né? No intervalo do a até b. Sendo que essa área aqui que está fazendo o papel do nosso r. Então, na verdade, isso aqui, o volume, né? Isso aqui é um volume de sólido de revolução. Ele vai ser o π, né? A integral de AB, f de x dx. Né? Isso aqui é o quadrado. Mas já foi feito alguns, né? Já foi verificado, né, que isso daqui é a mesma coisa disso. Então, esse seria o nosso volume de revolução. Tá? Só para a gente fechar aqui, né, vamos ver se tem algum exemplo. Ele manda calcular o cone
o cône de base circular de raio R e altura H. Na verdade, ele quer o volume do cône, baseado nessa expressão aqui. Então, a ideia é a seguinte. Deixa eu pegar lá, o exemplo é o exemplo O. Então, o exemplo O, para a gente gerar o volume que ele quer, a gente vai pegar, aqui eu não coloquei que é Y, tá? E aqui está tendo uma rotação. A gente vai pegar uma reta R, que gere aqui uma altura H e um raio L. Então, a primeira pergunta é, quem é a nossa função, tá? Quem é a nossa f de x? Então, a nossa f de x é aquela em que a nossa f é tal que quando eu colocar o h aqui, né, o h no lugar do x tem que dar a altura r. E para isso acontecer, né, a gente pode escrever assim, e no caso é como se a gente estivesse substituindo só esse pelo h. Porque quando for para qualquer outro x, então isso aqui vai ser x vezes r sobre h, tá? Isso aqui é uma reta, passa pela origem, né? Então é uma reta da forma a vezes x, e como eu tenho esses dois elementos aqui, né? Então a minha f vai ser essa razão aí, r sobre h. Muito bem, então o volume que ele quer gerar, né, é o volume do cilindro, vai ser π vezes, né, o cilindro é gerado quando eu rotaciono isso aqui, né, aí ele gera aqui o cilindro. E usando a nossa expressão, vai ficar de 0 até h, a nossa função, né, vai ser o x vezes r sobre h, dx, né, aqui tudo ao quadrado. Pronto, então essa integral que vai gerar o volume do cilindro. Tá? Ok, então, só pegando a expressão lá, né, o que for constante eu vou tirar, né, então vai ficar assim. O volume do cilindro vai ser π integral de vamos tirar, né? R2 e H2 eu vou botar lá de fora. Então, R2 aqui sobre H2, integral de 0 até H, de x ao quadrado dx. Só conferir, é isso mesmo. Ok, então, isso aqui vai ficar... Espera aí, você está falando... Sim, da função, né? Dessa função aqui, né? Ok. Que é tipo assim, você quer uma... Eu quero uma reta... Eu quero uma reta que, sei lá, no ponto 7, a altura seja 5. Um exemplo. Bom, eu sei que essa minha função é a função do tipo f de x igual a vezes x. Né? Ela passa aqui na origem e tal. Então eu sei o seguinte, quando o meu x for 7, então esse a vezes 7 tem que dar 5. Tá, mas para isso aqui acontecer,
né? Aqui eu já posso até isolar, né? Mas o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, esse A aqui, basta você fazer o seguinte, ele vai ser 5 sobre 7, né? Que aí cancela e fica só 5. Então, né, no caso aqui eu substituí pelo 7, né? O x. Minha constante é isso aqui, 5 sobre 7. Foi o que eu fiz aqui. Minha constante, a minha altura R, né? Que foi a altura 5, por essa distância, né? Foi a altura R pela distância que no caso é H. Ok, aí aplicando a integral aqui, a gente vai ficar com i vezes r ao quadrado vezes r ao quadrado sobre h. Aí a nossa integral vai ser x2 sobre 2 no intervalo de 0 até h. Né? Ok, então isso aqui vai ficar igual. Substitui, né? Então vai ficar π vezes r ao quadrado sobre h. Aí vezes, quando jogar o zero vai zerar, então vai ficar h ao cubo sobre 3. Aí ajeitando essa expressão aqui, isso aqui vai dar 1/3, né, de π R2 vezes aqui H2. Aqui H2, aqui vai ser só H. E pronto. Está aí o nosso volume do cilindro. Tranquilo até aí? Alguém se perdeu algum passo? Quem já conhece o volume do cilindro, né, sabe que é isso daí, né? πr ao quadrado vezes h dá... Na verdade, isso é do cone. Isso é do cone, tá? Não é do cilindro, não. É do cone. Desculpa. Acho que eu falei o tempo todo em cilindro. Porque o volume do cilindro é esse aqui. E 3 cones cabem no cilindro, né? Por isso que é 1/3. Então é isso mesmo, tá? Tá correto. Bom, então com isso, né, eu vou encerrar a nossa conversa, no caso, né, no avançar aqui do assunto, tá? Eu vou deixar por hoje por aqui.